Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente no Debate 93 de hoje, a nossa querida pastora Leia Mendonça, Leinha, nossa menina da mesa de hoje, cantora da MK e pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, o apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Inhaúma, e o doutor Luiz Fernando Gevaer, advogado. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje. O nosso tema de hoje é um tema muito especial. Um ouvinte que diz: fui apunhalada e minha confiança foi quebrada porque eu não esperava. Não consigo mais confiar em ninguém. Eu pergunto a você, já te aconteceu isso? Vou nem pedir para levantar a mão, viu? Porque hoje é um assunto que eu tenho impressão todo mundo já passou na vida por alguém que já te apunhalou. E essa expressão, uma expressão pesada, né? Apunhalar, aquela pessoa que te traiu, você confiava nela, entendeu? E agora a pessoa não confia mais em ninguém. Mas também o resto do mundo é culpado pelo que o outro fez. Então alguém te fez mal, e aí porque se alguém te fez mal, o resto do mundo inteiro paga o preço da sua não confiança. O gato escaldado tem medo de água fria. Dá medo, meu vó, vou confiar de novo não, vai que acontece outra vez. Como saber em quem podemos confiar? Olha, a perguntinha fácil de ser respondida. Nossos debatedores farão aqui uma lista para dizer o seguinte: que tipo de pessoa nós podemos confiar? É certo promover situações para testar o caráter daqueles que se dizem nossos amigos? Eu queria entender o que é isso aqui. E a impressão que me deu, ouvinte compartilhando conosco, são provas. Eventualmente assim, ó, se chega e diz assim, ó, vou contar uma coisa que pode ser contada para todo mundo, mas vou contar como segredo para fulana de tal, para fulano de tal, para saber se vai guardar o segredo ou se vai contar para geral. Aí a pessoa faz um teste, né? O Ministério Público tá propondo a criação do teste de integridade. E isso é um teste bom demais. O que você acha desse teste do caráter daqueles que se dizem nossos amigos? Como enfrentar a desilusão de descobrir que alguém se relaciona com a gente por puro interesse? A pessoa está interessada em alguma coisa que você tem. Pode ser no seu nome, pode ser no seu carro, pode ser no seu cartão de crédito, pode ser, sei lá. Qual a melhor atitude quando somos traídos? Existe alguma maneira de fazer com que uma traição doa menos? Será que sofremos muito porque confiamos demais? Não seria o tempo de confiarmos menos nas pessoas? O que você acha, ouvinte? Se eu nem dizer, né? Eu vou dizer assim mesmo. É quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Apóstolo Alexandre, muito bom dia. Seja uma vez mais bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. A frase que o senhor destacou segue exatamente a frase inicial. Fui apunhalado e minha confiança foi quebrada porque eu não esperava. Não consigo mais confiar em ninguém.
Pois é, e você, quando leu aí a pauta, você parou, foram 7 perguntas que ela faz. Pergunta. Ela está com a angústia realmente na alma, né? E com relação a essa questão de não confiar mais em ninguém, nós sabemos que a confiança, ela não nasce da noite pro dia. Ela é um relacionamento, ela se estabelece através de um relacionamento que vai se conhecendo, que vai se experimentando, e que ela também tem que se permitir dar o direito até de ser decepcionada. Porque são essas experiências que nos fazem crescer e amadurecer, né? Se todas as nossas experiências acabassem bem, provavelmente não teríamos o crescimento que temos, o amadurecimento que temos. Então, mas não chega a ponto de agradecer, né? Obrigado, você me apunhalou, porque eu cresci, claro, não chega nesse ponto, não. Mas fica aí, talvez, o alerta e a atenção seguinte: a amizade se desenvolve. Há pessoas que conhecem uma hoje e dizem, olha, é meu amigo, é minha amiga, 24 horas, e já são amigos. Então, eu acredito que o relacionamento é desenvolvimento, e conhecimento é ajustamento também de caráter. E essa questão é difícil. Doutor Gevaé, quero ouvir a sua opinião. Ouvinte contando, fui apunhalada e minha confiança foi quebrada porque eu não esperava, não consigo mais confiar em ninguém. Bom dia, bem-vindo, meu amigo. Bom dia, grande JR, bom dia, debatedores, ouvintes, um prazer estar aqui novamente. Olha, eu concordo com o apóstolo Alexandre, mas faço uma pequena ressalva. O que a gente está falando aqui é daqueles amigos testados, né? Provados, aquelas pessoas que estão há anos com a gente, pessoas de perto mesmo, do coração. Essas é que traem, porque os que estão superficiais você não deixa nem chegar perto, né? Esses não traem, não, e é uma traição que você nem liga. O que nós estamos falando aqui, a nossa ouvinte deve estar falando, é de gente chegada, tão chegado quanto o irmão, etc., do casamento, essas coisas, que acontece cada vez mais, porque eu acho que houve uma banalização das relações pessoais. Não existe mais, por parte das pessoas em geral, e isso atinge uma enorme gama de pessoas, um compromisso de fidelidade. E essa fidelidade não é só uma fidelidade amorosa, né? É a fidelidade com o segredo que te contam, a fidelidade no compromisso que você tem, no horário que você tem, nas tarefas que você tem, na reciprocidade que você tem, na ajuda, cuidar de um doente, ouvir uma palavra, dar um apoio, participar, se doar um pouco. Então eu acho que, infelizmente, as pessoas estão ficando muito utilitárias. Todo mundo quer saber o que você pode receber e não é o que você pode dar. Outro dia, nessas coisas que você recebe pela internet, tinha uma mensagem muito interessante, dizia o seguinte: a verdadeira felicidade é quando você pode dar mais do que você recebe. E esse é um exercício do verdadeiro amor cristão, que é aquele que mais dá do que recebe, ou que dá sem preocupar com a reciprocidade. E eu acho que nas relações pessoais você está muito sujeito a grandes, enormes decepções que acontecem todos os dias. Você vai ficando mais velho, que nem eu, que sou o decano da mesa aqui, o ancião, então você daí tá pronto para decepções, mas sempre alguém te surpreende. Você diz, esse eu não esperava. Esse, né? Aí eu não esperava. De onde vem? Eu ouvinte dizendo, JR, é o seguinte, aqui na minha igreja tem uma irmã que ela gosta de mim por causa do meu cartão de crédito, Leinha. Depois que faz as compras, ela muda comigo completamente. Olha só que pessoa inconstante. Coisa esquisita. Depois que compra, ela muda e ainda não paga. Olha aí. Ela ainda muda e não paga. Então ela é uma amiga mesmo. Entendeu? Porque me tratava tão bem, só que agora não confio mais. Ô, irmão, poxa, mas com o pezinho no chão, com muita misericórdia e graça, cartão de crédito para quem não paga, já emprestar já ninguém, né? Hein? Cartão de crédito é nosso. Ei. Não é para ficar emprestando cartão de crédito. Não pode, Leia? De jeito nenhum. É mesmo? Mas é o que eu falei no início da nossa palavra, né? As pessoas pegam essa questão da amizade e transformam nessa profundidade toda, a ponto de entregar o cartão sabendo da índole aí comprometida essa pessoa. É verdade. Mas não pode, a pessoa tá precisando comprar um remédio. Mas por que ela mesmo vai lá e compra e fala assim, toma, minha amada, o remedinho. Agora, cartão de crédito é
é como escova de dente, sabe? É como marido, a gente não empresta para ninguém. Que comparação é essa? Cartão de crédito, escova de dente, marido. Boa. Não quer emprestar mesmo, hein? Não é pela ordem, né? Cartão de crédito em primeiro lugar, escova de marido lá embaixo. Olha, não dá para emprestar mesmo, viu? Quem tava aí com algum interesse, né? Deus abençoe. Procura outra fonte. Amizades acabam por causa disso, sabe? Olé, mas a nossa ouvinte diz que não consegue mais confiar em ninguém. Não consigo mais confiar em ninguém, a frase dela, né? E na minha palavra introdutória, que às vezes o outro paga pelo que o outro fez, né? Um fez, os outros pagam. O que os outros têm? Entendeu? Fica complicado isso. Fica complicado. Eu vou falar sobre essa frase aí, mas quero agradecer a Deus pelo fato de estar aqui nesse debate que é tão esclarecedor, né? Estar em contato com todos vocês, ouvintes, e também com o JR, com a Marcela, essas pessoas maravilhosas, o pastor Alexandre, o doutor Jevaer, né? Ele disse que ele é o decano, ele é o ancião, mas olha aí, Marcelo, cada dia mais bonito, né? O doutor Jevaer, ele não fica velho, ele fica... É que nem vinho, fica azedo. Mas olha, veja bem, fui apunhalada. Apunhalada é um substantivo derivado de punhal. E punhal é uma arma de curta distância. Então, só quem pode apunhalar alguém é quem está muito perto. Então ela está dizendo, fui apunhalada por quem eu não esperava. É gente que está perto, é gente de confiança. E ela diz que ela perdeu a confiança foi quebrada. Isso é coisa de todo ser natural, do homem natural. A gente quer revidar, a gente fica triste, a gente quase morre, sabe? Mas o evangelho vem aí na contramão. Não é fácil perdoar, não é fácil dar a segunda chance, não é fácil você dar a outra face, não é fácil caminhar mais uma milha com essa pessoa. O evangelho vai nos ensinar a viver desta forma. Agora, é fácil? Não é fácil. Todos nós padecemos por isso, e não somente a apunhalada, mas também essa dificuldade de continuar confiando. Não é fácil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O problema, diz o ouvinte, não é o que fazer conosco, e sim o que fazem conosco. Jesus foi traído e chamou Judas de amigo. Quer exemplo melhor? Pergunta aqui o nosso querido ouvinte, trazendo seu posicionamento, apóstolo. E acredito também que fala essa questão toda da autoestima, do autoconhecimento que Jesus tinha dele, né? E é essa coerência entre o pensar e o agir. Né? Quantas vezes nós somos afetados no pensamento, nossa atitude vai mudar porque a autoestima está baixa. Quando ela diz que não confia mais em ninguém, é porque ela precisa se conhecer melhor, né? E administrar melhor seus sentimentos. Porque ela está dizendo para você e para mim, para todo mundo, o seguinte, olha, não vale a pena confiar. Todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual. Ouvinte dizendo, tem uma irmã que não pode saber de nada. Tudo que ela sabe, ela usa como chantagem. Ela espera o momento para usar o que sabe quando eu conto pedindo segredo. Então ela conta o segredo. Depois você imagina, se presta o cartão de crédito aí, não posso. Se você não pode, eu vou acabar tendo que falar sobre aquele assunto. Chantagem, Leinha. Hein, Jevaé? Essa irmã está muito mal relacionada, né? Isso? Tá mal das escolhas. É isso? Meu Deus do céu, isso é complicado. Aqui outra pessoa dizendo, se a pessoa não está disposta a se decepcionar, então ela não pode se relacionar com ninguém, porque o único que não nos decepciona é o nosso Deus. Mas, gente, parece uma tragédia, porque todo mundo vai decepcionar a gente em algum momento. Ou a nossa expectativa está muito alta, não é? Acima de uma média mínima, ou a gente está acreditando que as pessoas são terríveis, que ninguém... Mas JR, eu queria fazer uma diferença aí entre decepção e traição. Porque decepcionar depende da tua expectativa. Agora, trair depende da tua confiança, que é completamente diferente. É você acolher uma pessoa na tua casa e essa pessoa trair a tua confiança e proceder mal, seja com atitude, seja com comportamento. Então, eu penso que realmente esse é um tema interessante para a gente aprofundar aqui,
Porque eu acho que a proposta no final desse programa tem que ser uma proposta de mudança de comportamento, porque infelizmente as pessoas estão se permitindo determinadas licenças, né? Como isso é normal, todo mundo pode, é mais ou menos o que aconteceu no aspecto da corrupção no país. Se todo mundo faz, por que só você é o honesto? Quer dizer, então, se todo mundo trai, por que só você é que não trai? Se todo mundo apronta, por que só você não apronta? Então, independente do que todo mundo faça, se cada um começar uma mudança interior de comportamento, de compromisso, de ter prazer e orgulho em ser uma pessoa que honra seus compromissos, e eu acho que aí tem também esse conceito da honra, entendeu? Porque a traição, ela está muito contraposta à honra. Tanto que você vê aí que nesses episódios recentes da delação premiada, né? Os delatores acabam posando de heróis, que não são, né? Porque são tão criminosos como os outros, e piores ainda, porque além de terem feito, ainda delatam todo o esquema. Não sei se piores. Do mesmo não sei se piores, mínimo, né? Da mesma laia, porque exatamente por essa brecha que a justiça está conseguindo identificar os erros e as falhas todas que estão ali. Ninguém está arrependido de nada que fez, não. Eles, na verdade, estão procurando a benesse da lei. A lei abre essa parte aí e permite que a pessoa possa contar aquilo que, aliás, foi dito aqui, o Ministério Público já esteve aqui, nós já entrevistamos, estivemos juntos algumas vezes, que nenhuma dessas ações se baseia tão somente na delação. A delação é o primeiro passo, depois para ele receber o benefício, tem que ter a comprovação daquilo. E a comprovação é que está prendendo gente e vai prender muito mais. E deve ter muita gente assustada com isso, país afora aí. Agora, a nossa ouvinte pergunta: como saber em quem podemos confiar? Tem como? Olha, não tem como não, porque a pessoa que nos decepcionou, que traiu a nossa confiança, eram pessoas que a gente tinha em autoestima. Eram pessoas, eu mesmo já passei por situações em que eu vivi 20 anos como amigo dessa pessoa, e lá na frente ela fez uma coisa tão bárbara que eu falei assim: meu Deus, eu não conhecia, mas sabe o que é? JR, pastor Alexandre, doutor Chefaé, eu acho que a gente coloca muita expectativa nos homens, sabe? A gente coloca muita expectativa. Não, ele é meu amigo, ele nunca vai me trair. Não pense assim, gente. Se o próprio Judas, que vivia com o mestre, traiu o mestre, quem está contigo pode fazer isso, porque o homem é falho. Aliás, não é só o outro, não. Nós também podemos decepcionar alguém. Que a gente só olha por esse prisma, né? O prisma de que me feriram, mas eu também já devo ter ferido muita gente, eu já devo ter decepcionado muita gente. Então, eu penso, né, e seria a minha fala do final, que eu escolhi a última frase, mas eu penso que a gente não pode colocar expectativa no homem, a gente não pode esperar retorno, a gente não pode acreditar que existam homens infalíveis. Infalível é só o Senhor. Eu creio que também a nossa dificuldade maior é identificar defeitos nas nossas relações. E aí o grande problema é que todo mundo, quem quer que se relacione, tem as suas virtudes e seus defeitos. As nossas expectativas recaem sobre as virtudes, e quando os defeitos se manifestam, é aquela decepção toda. Então, se tivéssemos mais equilíbrio na avaliação do outro, mais um equilíbrio nas ponderações de que ele pode fazer isso, existe essa possibilidade, essa probabilidade, talvez sentiríamos menos a dor aí da traição, da quebra de confiança, que nem toda quebra de confiança se configura uma traição. Eu não sei se é possível, companheiros, e aí pergunto eu aqui, desenvolver relacionamentos sem confiar. Não. Desenvolver relacionamento é trabalhar junto, é outra coisa. Desenvolver relacionamento de verdade, sem confiar, um tiquinho que seja. Não dá. Agora, como é que sabe? Vocês disseram aqui que às vezes na caminhada, ao longo dos anos, né? Os antigos, né? Diziam que tinha que comer um pacote de sal, quer dizer, aquela coisa de dizer assim, olha, com muito tempo é que a gente conhece as pessoas e sabe quem é. Enfim, porque como é que você vai desenvolver um relacionamento com alguém se você não confia na pessoa? E não tem como você saber de cara, é só com o passar do tempo mesmo. Então o que a gente precisa aprender, eu particularmente, né, tenho muito essa deficiência, eu tenho facilidade de abraçar rápido e achar que essa pessoa
gosta, torce por mim. A gente precisa dar tempo ao tempo. A gente não pode abrir a guarda com tão pouco tempo de convivência. A gente precisa conhecer o passado dessa pessoa, como é que é o rol de amizade dessa pessoa, né? Agora eu tô desenvolvendo amizade com uma pessoa que ela quase não tem amigos. Por que será que essa pessoa quase não tem amigos? De repente, porque ela não é uma boa amiga. Então eu acho que toda amizade tem que ter uma análise. Outro dia minha filha chegou para mim e falou assim: mãe, eu chamando alguém de amiga, aí minha filha falou assim: mãe, o que essa pessoa fez para merecer a sua amizade? Ela me perguntou isso. Aí eu parei para pensar. Um diácono na minha igreja falou assim: pastora, qual é o critério que a senhora usa para estabelecer seus amigos? Sabe, eu achei que foram perguntas assim maravilhosas. Foi um momento que eu aproveitei para poder analisar mais sobre esse negócio de amigo. Tem esse negócio quando a pessoa chega e ela fala mal do outro com você, já não seria assim um critério pra gente avaliar e dizer assim: cara, você fala do outro comigo, será que não fala de mim com outro? Como dizia Freud, ele usa 2 nomes que eu evito usá-los para exemplificar, porque existem nomes, tantas pessoas com esses 2 nomes, mas quando o A fala de B, a gente sabe muito mais sobre A do que de B. É verdade. Entendeu? Então essa é a reflexão que Freud traz, entendeu? Quer dizer, quanto mais quando A fala de B, mais a gente sabe de A do que de B. Jevaé, ajuda a gente a entender. Que A é um fofoqueiro, isso, né? E bem trazido o tema. Eu tenho falado um pouco agora, tenho me dedicado a isso, a falar sobre como você salvar teu casamento das crises, né? Que é uma área que eu sempre atuei na outra ponta, né? Eu era o advogado de família que fazia os divórcios, né? E daí eu comecei a falar um pouco sobre isso e tenho falado para grupos, para igrejas principalmente, sobre como as pessoas vencerem as situações desagradáveis do casamento que acabam resultando na crise e resultando no divórcio muitas vezes. Então, a gente tem que falar um pouco sobre o que aproxima 2 pessoas. Então, o critério do tempo, né? O tempo que a gente estava falando aqui sobre que o tempo constrói a confiança não é verdade, porque tem pessoas que te decepcionam depois de 20 anos e tem pessoas que você conhece e a vida inteira você é a mesma pessoa. Por outro lado também, muita gente diz: não, eu senti que aquela pessoa ia me trair, mas isso também é muito fraco, porque às vezes se sente, às vezes não sente, às vezes é muito subjetivo. Então, eu penso que você tem que ter uma atenção, né? Porque a pessoa que não é de confiança, ela dá sinais, né? Como isso que o JR falou. Se a pessoa fala mal de um ausente, né? Vai falar mal quando você estiver ausente. Se a pessoa não respeita uma posição, vai desrespeitar a tua posição. Então, eu acho que a observação é que vai te dar os critérios mais objetivos para você saber se aquela pessoa é de confiança. Outra coisa também, a confiança é um bem precioso que você deve atribuir e outorgar para alguém temporariamente. Não existe a confiança absoluta, definitiva, porque até mãe trai filho, pai trai filho, filho trai mãe, trai irmão. Então, e traição no sentido mais pejorativo da palavra. Mata, né? Mata, é isso aí, né? Quer dizer, foi preso recentemente aquele garoto que matou o pai e a mãe. Quer dizer, são os absurdos que a gente está vivendo, mas eu acho que tudo isso reflete o descompromisso que a sociedade tem com seus valores absolutos. As pessoas não têm orgulho mais de serem leais, de serem sinceras. A mentira passou a ser um atributo. Você viu, o sujeito é enrolado, né? O cara sabe enrolar bem. Então, isso passou a ser um atributo da pessoa, uma qualidade, não um defeito, né? O sujeito é muito sincero, é bobalhão. E aí eu acho também, Léa, que você estava falando uma coisa interessante, o seguinte: eu tenho observado que para você ter relações mais duráveis, você tem que se despir das suas experiências anteriores. Você tem que começar do zero, como criança, né? Que o ensinamento bíblico, se deve ter o coração de criança, né?
para ser acolhido, né? Então, eu acho que muitas vezes a experiência que a gente tem maltrata muito e é má conselheira para estabelecer novos relacionamentos. Olha aqui um dos nossos ouvintes, ele está em Una, no Espírito Santo, acompanhando a gente. Quero agradecer o carinho da audiência do povo querido e amável de Una. Ele lembra aqui, aliás, é a ouvinte, ela lembra Jeremias 17:5, que diz: maldito homem que confia no homem. Depois vou ler o texto inteiro aqui. Ela diz assim: já tive tantas decepções e descreve que muitas vezes aqueles que estão próximos de nós são aqueles que vão nos colocar na situação mais difícil e mais complexa da nossa vida. Vou voltar ao texto bíblico aqui para orientação dos nossos queridos companheiros aqui à mesa e para edificação de todos nós ouvintes aqui na 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. A Pesquisa 93 está perguntando: você já deixou de confiar nas pessoas de uma maneira geral porque alguém decepcionou e te traiu? 69% dos nossos ouvintes disseram que não, 77% deles no nosso site também disseram que não, mas tem uma turma aí que deixou de confiar, 31% deles e 23%. Muito obrigado, queridos ouvintes, trabalhando aqui conosco, nos ajudando a compor aqui o nosso debate no 93 de hoje. Um abraço para quem está no Facebook aqui com a gente, a Renata, obrigado aqui a Andréia, Edilene, Edir, Cristiano, Lenice, Alexandra, Nizinha, Maria das Graças e muitos outros queridos ouvintes nos acompanhando no nosso WhatsApp aqui bombando, muita gente com experiência, contando casos e mais casos das suas experiências difíceis e sofridas, muita gente com marido, outros com as esposas, muitos com irmãos de sangue, outros com aqueles amigos de velhos tempos que acabaram produzindo uma profunda decepção e uma tristeza grande na alma, tristeza que pode ser curada pela graça do nosso Deus e Pai. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Gente, o texto de Jeremias 17:5, queridos companheiros aqui no nosso estúdio, pastores, trazendo aqui a sua opinião. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O texto diz que é pra gente não confiar em ninguém, ou o texto diz que a gente não pode confiar em alguém mais do que confia em Deus? A sua interpretação está correta. A segunda, claro. Qual é a relação que vai ver sem confiança? Casamento, não vou confiar na minha esposa. A minha relação de patrão e empregado, não vou confiar no meu empregado. Então ela tem que existir. Agora, quando ela se torna a nossa fonte de recurso, foi o que você falou, né? Nossa subsistência, aí tem alguma coisa errada, porque a nossa fonte é Deus. Essa palavra confiança, ela tem como sinônimo aí dependência. É depender de Deus, é esperar de Deus, o socorro de Deus. E tem pessoas que confiam mais nos homens, esperam mais dos homens, das circunstâncias, do governo, das pessoas, do que de Deus. Então, esse versículo de Jeremias, inclusive, era um versículo que eu tinha uma dúvida no passado. E eu até falei: Deus, como é que a gente vai viver sem confiar nas pessoas? E aí Deus me trouxe esta revelação. Doutor Gevaer, o senhor destacou a frase: como enfrentar a desilusão de descobrir que alguém se relaciona com a gente por puro interesse. O detalhe é o puro. Se é puro não é interesse, se é interesse não é puro. Mas está aí a frase. Olha, eu acho que você vive um mundo, né? Um mundo das aparências, né? Então, as pessoas sempre se aproximam de você por algum interesse. As pessoas se aproximam de outras pessoas por algum interesse. Às vezes é um interesse genuíno na própria pessoa, para conhecer mais da pessoa. Puxa, que pessoa simpática, eu quero ficar mais próximo, etc. Mas às vezes os interesses são subalternos, são mesquinhos, são interesses que ficam lá no chão. Eu, pessoalmente, eu penso o seguinte: a pessoa sempre pode ter má intenção na aproximação, mas depende do que você conceda naquele relacionamento, né? Então, as pessoas podem se aproximar. Eu até acho em alguns pontos legítimo, porque
às vezes a pessoa pensa que como você tem mais recursos, às vezes os recursos são financeiros, às vezes são intelectuais. Por exemplo, eu como advogado que conheço uma área, modéstia à parte, conheço bem, então as pessoas às vezes vêm, perguntam, etc, o que é, como é que... Eu considero isso natural, não considero que é um interesse mesquinho, acho que é um interesse genuíno, porque faz parte da minha personalidade também, ser um cara acessível e generoso e informativo e tal. Agora, às vezes maltrata um pouco, porque as pessoas desconsideram quem você é e se interessa pelo que você tem ou pelo que você sabe. Então, é muito melhor você ser... as pessoas se sentirem atraídas pelo que você é. Mas hoje em dia, a sociedade brasileira, principalmente, tem valorizado muito mais o que você tem do que o que você é. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Apesar de você ser procurado assim, você deve se revelar pelo que você é e muitas vezes reverter essa expectativa da pessoa. Creio que uma simplicidade que Jesus falou em Mateus 10,16 é a seguinte: olha, aprenda a ser simples como a pomba. Ou seja, procure a paz, viva na sua simplicidade, mas por favor, não esqueça da prudência da serpente. Nós estamos num mundo sujeito a uma série de intempéries, quer dizer, e quantas vezes, principalmente os crentes, que se tornam pombas o tempo todo. E não se... essa questão do cartão de crédito, essa questão que você falou das amizades, das relações, não tem uma malícia, uma maldade. Ainda conquanto que o doutor já tenha lembrado que Jesus disse que nós deveríamos ser como crianças para o reino, né? Então a gente tem mais cuidado sem trazer isso pro dia a dia. Essa é uma loucura. Eu tenho meu filho de 11 anos, um dia eu tô lá passando com ele, aí tem o meu amigo fulano, falei, mas quanto tempo você conhece amigo? Conheci agora, pai, fiz agora amizade. Aí quando ele falou amigo, isso, eu comecei a lembrar disso. Tem gente que não consegue ter a maturidade para desenvolver relacionamento. Por quê? É simples como uma pomba e pronto. Não entendeu que Jesus disse, olha, você está num mundo de ovelhas em meio a lobos, então saiba administrar isso. E até ovelhas que na verdade são lobos disfarçados de ovelhas, que nós nos relacionamos. Aí você deu alguns exemplos aí dessas relações que precisam da simplicidade e da prudência. Olha, entregar cartão de crédito para amiga fazer compra. Olha aí, eu assumo o cartão de crédito. Entregar os seus segredos para pessoas, sabe? Eu acho que segredo você tem que ter com Deus. Você não pode passar seu segredo para os outros. A Bíblia diz que no teu calar está a tua força. Também tem um versículo aqui que diz assim, ó: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os lábios traz sobre si ruína. Nós temos desejo de falar. Nós mulheres, então, só Jesus na terra. A gente precisa falar, Então, Jesus disse assim, quando você quiser orar, falar, confessar, entra pro teu quarto, fecha a tua porta, conversa com teu Deus em segredo, em secreto, e Ele te recompensará publicamente. Eu tomo isso em todos os sentidos para mim, sabe? Eu já contei alguns segredos meus para alguém, fui traída, porque as pessoas coçam, a língua coça. Então eu aprendi. Agora é eu e Deus e eu. Agora tem uma coisa, desculpa, a incidência, né, no caso de traição de mulheres é uma coisa bem maior, né? Muito maior entre homens, né? Essa questão da confiança realmente. Homem não confia. Mas eu tenho um conselho muito útil. Se for inevitável que você empreste o teu cartão de crédito, não dê a senha. Sim. Eu tenho feito isso com minha mulher de vez em quando. Digo, olha, leva aqui 3 cartões de crédito, pode gastar à vontade. Daí ela me liga da loja. E a senha? Essa eu não dou. Ô, JR, quantas amizades já foram rompidas porque emprestou-se dinheiro? Ô, Léa, deixa eu te perguntar uma pessoa que é o que a Bíblia diz, emprestou, emprestou. Agora você não acha fica cobrando, que porque a questão do segredo, entendeu? Faz parte da nossa humanidade. Você dividir uma situação que vai além de você naquele momento, que depois a pessoa muda, se arrepende, não devia ter falado e tal, e que a gente vive uma busca natural por alguém que possa nos ouvir. Natural, é da natureza humana, no sentido de não que seja normal, da natureza humana. A gente vive uma busca de alguém com quem a gente possa compartilhar, com quem a gente possa dividir as coisas. E aí existem possivelmente
níveis diferentes de segredo. O segredo. Tem um segredo, tem um segredinho. Aquela coisa seguinte, essa informação não vai fazer diferença alguma. Tá entendendo? Porque eu acho muito difícil que o ser humano, não tô dizendo que tá certo ou tá errado, tô analisando o ser humano, que o ser humano não produza segredos, entendeu? E que ele tenha aquilo porque se ele não pode compartilhar, não é segredo, ele sabe. Agora, quando ele conta o segredo nasce quando ele conta para alguém. Ele diz, olha, isso é só entre nós. E JR, entendeu? Que não saia desse carro, tem que levar a pessoa dentro do carro para contar a história. Só todo ser humano, pelo menos é o que eu penso, né? Tem necessidade de compartilhar. A própria Bíblia fala confessando uns aos outros, né? As suas falhas, os seus problemas. Todos nós temos necessidade. Só que nós estamos vivendo num mundo muito, muito corrompido. As pessoas não estão correspondendo à nossa expectativa. Tá mais difícil, claro que existem pessoas que são confiáveis. Por exemplo, pastores. Existem pastores que são confiáveis. Você entra, você abre seu coração. Agora você precisa. Existem, sabe por quê? Né? Eu vou te falar. Claro, porque não, já tá claro. Eu vou te falar que teve uma conhecida minha que ela contou o problema que ela teve com o marido. Ela traiu o marido viajou, fez aquela viagem de viagem de outro, sei lá o que é. Então ela foi, traiu o marido, contou pro pastor dela. O pastor dela contou pra esposa. Aí a esposa espalhou. Quer dizer, esse casal se separou, JR, e nunca mais se reconciliou. Então, o cara não viajou de novo, né? Até para confessar esses detalhes, eu particularmente penso que você precisa analisar bem para quem você vai falar. Agora, se conversar com Deus, vai ter consolo, vai ter ajuda e vai ter resposta. O meu ponto é que a impressão que eu tenho é que as pessoas precisam desabafar em algum momento de suas, senão elas vão explodir. É verdade. Então, elas precisam achar alguém. Isso. O princípio da terapia, né? A terapia funciona. Não é isso? Quando você vai, conversa, enfim, é necessário que seja de confiança. Vocês não estão falando o seguinte, a Léa fez uma ressalva, e a Léa é pastora. Ela não está falando como cantora. Ela está falando como pastora. A ressalva que ela faz é uma ressalva que não necessariamente deveria ser feita. Ela é feita por conta das decepções, que a Léa citou um exemplo aqui, tantos outros. E quando um pastor conta pro outro, entendeu? Um pastor compartilhando com o outro, aí, entendeu? Aquela já horrível. Então é um negócio tão sério que quando você trata de aí, o Gevaia pode nos ajudar. Se uma pessoa que chegar confessar um crime para um sacerdote, pastor, um padre, nem a justiça pode obrigá-lo a falar, porque é um segredo de confessionário. Então, como é que uma pessoa pode abrir qualquer assunto? Esquece isso aí. O menino tirou nota baixa na escola. A mãe está desesperada, procura o pastor, ora aí, porque eu tô com medo do meu filho, porque eu a vida inteira só tirei 3,5, 2, 3,5, 3. Eu achei que meu filho fosse ser um gênio. Entendeu? E aí o filho tá lá, tirando nota baixa. A mãe procura o pastor para orar, pede ajuda. Aí o pastor não apenas ora naquele instante, mas compartilha. Entendeu? E aí não apenas sai a história do menino, como sai a história da mãe, de quebra do pai, entendeu? De quebra dos pais, dos dois, porque só pode ser essa árvore aí. Você tá entendendo? Então é um negócio tão cruel. Pois é, essa pessoa que foi traída pelo seu. Como é que se fala? Ele confessou, o que recebeu é o que? É o confessor. É o confessor, né? Foi traída pelo confessor. Você imagina, essa pessoa não conta mais seus problemas para ninguém, porque ela teve a sua vida destruída por causa disso. Então, é claro, o doutor Gevaia está dizendo aqui que a terapia ela é tão útil, né? Ela nos ajuda tanto que existem profissionais para nos ouvirem. A gente precisa conversar. Então, querido, se você tem essa necessidade, procura alguém de muita confiança, pessoa de credibilidade, pessoa de maturidade, que tem um histórico
histórico favorável, sabe? Porque a sua vida, Agora, a sua descrição é muito importante. Léo, eu queria né? aproveitar de novo aqui a minha provecta idade para usar a minha experiência. Decano, profecta. Eu acho que tem segredos pessoais que você não deve contar para ninguém. Também penso sim. Ninguém. Dependendo da seriedade do assunto, você deve falar com Deus e ponto final. Então, é muito comum pessoas, às vezes, acreditarem erradamente. E eu mesmo recebo, muitas vezes, cada assunto, cada confissão, entendeu? Que até me pesa, porque eu sou super discreto nas coisas que eu ouço e faz parte do meu sigilo profissional não comentar as coisas que eu ouço, mas tem coisa que as pessoas não devem falar, entendeu? Tem determinadas situações que devem ficar restritas à pessoa. Então, falta às vezes uma certa prudência, né? Deixa eu puxar um pouquinho a sardinha pro nosso lado. Na verdade, eu entendo o seguinte: nem todo pastor tem estrutura, ele foi trabalhado para administrar conflitos de outros. Exatamente. Então é muito fácil a gente criticar o outro. Agora, a minha orientação é: você tem algo que ele está ali afligido, porque o problema não é guardar, é administrar. É isso, porque verdade. se eu guardo, mas não consigo administrar, eu entro em sofrimento. E aí a minha orientação é: procure o profissional da área, o psicólogo. Você vai ter alguém, e alguém que você não... Porque o psicólogo não pode ter relação com o cliente, né? Então, ele vai te dar o atendimento que você precisa, vai administrar essa situação para que você saiba conviver com ela, porque o fato de você contar um segredo não elimina a situação. Você vai ter que aprender a administrar a sua vida diante desse fato ocorrido. E aí o pastor também tem a humildade de entender isso, porque tem pastor que ele quer ser psicólogo. Mas tem psicólogo também que conta, gente. Não é só pastor que conta, não. Mas aí o psicólogo não pode ter uma relação. Tá entendendo? Mas ele não pode ter uma relação de afinidade com o cliente dele. Não pode. Não tem como escandalizar a vida da pessoa. Uma pessoa que faz terapia com outra. Vamos dar um exemplo aí. Há 59 anos. Só pra ficar um negócio longo, assim, que não bate ninguém. Tá bom? Tem 59 anos que a pessoa faz terapia. Como não desenvolve o relacionamento? Não, mas uma coisa é você... Bom, mas eu posso... O que você está dizendo é o seguinte: um relacionamento é profissional. Não, sim, mas tem um aniversário. Vocês não vão conviver na mesma igreja, chama não lá, vão reunir na mesma família, vão sentar lá no final de semana, vamos... Então o relacionamento pode durar 200 anos. O lógico é o seguinte: assim como o pastor não pode falar e não pode, o ppsicólogo também não pode, o advogado já acabou de falar que também não pode. O que acontece é o seguinte, o que nós estamos falando aqui são níveis de revelação, níveis de segredo, né, de segredo. Quer dizer, quando eu tenho um segredo que eu não consigo administrá-lo, eu tenho que procurar alguém, na minha cabeça funciona, eu tenho que botar isso para fora, tá me fazendo mal. Aí a Bíblia diz: confessa um ao outro. Não diz quem. Aí eu caio nesse... Então, ô irmão, me escuta aqui, meu boleão. Pronto, aí que tá. Eu tendo que administrar tomar muito isso. Cuidado. E o próprio pastor também, diante da gravidade do que ele ouviu, recomendar. É que às vezes nós somos egoístas. Não, resolve com isso aqui assim. Não procura o psicólogo, não procura o advogado, não. Dobra o teu joelho que Deus vai te dar a resposta. Aquela causa na justiça vai sair. E tem uma então coisa, nós temos isso também. A pessoa já está quando ela conta uma coisa é porque ela está fragilizada. Certo? Ela está contando uma coisa porque ela está fragilizada. Aí a pessoa pega aquela coisa. Nossa. Na hora em que a pessoa está fragilizada, pode deturpar, pode não ser exatamente aquilo, entendeu? Porque tem gente que não presta atenção, tá conversando com a pessoa tá, tá longe. Errado. Não, e tá longe, já aumentou o negócio. E quando compartilha, aproveita, entendeu? Daquele momento de fragilidade, a pessoa tá quebrada, entendeu? E já aproveita e já quebra mais ainda. Intencional ou não, que pode não ter sido a intenção. Quem conta um conto acrescenta sempre, como é que é? Quem conta um conto sempre acrescenta um ponto. Um ponto. Então é o seguinte, ponto. Tá certo? Pergunta aqui a nosso ouvinte: qual a melhor atitude quando somos traídos? Existe alguma maneira de fazer com que uma traição doa menos? Tem remédio para isso, que uma traição doa menos? É menos expectativa? Menos, olha, de você eu não esperava outra coisa, entendeu? Você é um ser humano caído, marcado pelo pecado. Eu não esperava de você uma coisa boa. Coisas ruins também acontecem com quem a gente espera coisas boas. É uma maneira? Como eu penso que a traição, o que fazer para que a traição doa menos
Eu acho que traição sempre vai doer. O que faz doer mais é de quem veio, né? A expectativa que a gente colocou nas pessoas é que fazem com que a gente sofra mais. Então, o que eu penso é que a gente tem que amar a todos, tem que tratar todo mundo bem, fazer o bem sem esperar retorno, fechar mais a boca e parar de colocar expectativa nos outros. Ninguém é infalível. A qualquer momento, um pai pode errar, uma mãe pode errar, um filho pode errar. No momento de pressão, ou eu ou você, eu vou te entregar. Isso é humano. Isso é humano. É por isso que a gente vive o evangelho. Nos tira desse mundo natural e nos leva para o mundo sobrenatural. É amar sem esperar retorno, sabe? É fazer o bem sem olhar a quem. Diante de uma situação difícil, ferir uma face, a gente tem que dar outra. Tem que andar mais uma milha. Tem que tirar a túnica. E isso é ensinamento bíblico. Ou seja, isso é mundo sobrenatural. Isso é mundo espiritual. Agora, o mundo físico, o mundo humano, é esse daí. A gente sofrendo o tempo inteiro. Por quê? Porque sempre vai haver alguém infalível do nosso lado. A impressão que eu tenho, depois desse tempo que nós estamos aqui juntos, é que o cartão de crédito é o mais barato de todos. É verdade. É verdade. Não é não? É o mais baratinho de todos. Porque o sofrimento produzido por uma traição de uma amiga, de um amigo, de um líder espiritual, do marido, da esposa, do pai, da mãe, do filho, é uma coisa tão mais profunda. Deixa sequelas pra sempre. Né? Olha, eu tô repensando aí, Leinha. Cartão de crédito. Vai repensar isso que aí. a traição, por exemplo, de um pastor, até ele ser restaurado dessa situação. É muito pesado. Pelo amor de Deus, essa pessoa sai da igreja e não quer voltar nunca mais, porque ela acaba achando que todos são iguais e não são. Por isso que eu falei, eu não confio em ninguém, mas que tem os outros, abre aspas, entre aspas, alguém com a ver com essa história desse alguém. Tem muito pastor aí, não é pouco não, tem muito pastor aí de confiança, gente que você pode entrar no gabinete, chorar, sabe, contar os seus segredos, ele vai orar contigo, a sua vida vai ser restaurada, Deus vai abençoar. Você só precisa, meu amado, é saber com quem você está conversando. Agora, JR, eu acho que tem duas coisas que a gente tem que lembrar aqui, que são muito naturais, que acontecem muito. O primeiro grande erro, quando você é vítima de uma traição, é você imaginar que deve dar o troco. Então, se eu fui traído, eu vou trair também. Isso no casamento é muito comum. Eu estou perdoando, mas vai ter troco, não vai ficar assim. Moeda, né? Bem, isso só agrava o sofrimento de quem foi traído e da pessoa que está sendo traída de novo. E isso multiplica a área de problema, que acaba às vezes até numa tragédia. Então, isso é uma coisa que não se deve fazer. O segundo ponto que eu acho que tem que ser é você cobrar da pessoa, porque é muito comum a pessoa que é traída não cobrar o comportamento que teria sido adequado. Por exemplo, você tem um funcionário, o funcionário te traiu. Qual é o problema de você, com serenidade, com calma, cobrar a postura? Mas vem cá, como é que você me traiu depois que eu te dei tudo? Eu fui uma pessoa que te ajudei em todos os momentos. O que aconteceu na tua cabeça para você fazer isso? Porque às vezes a pessoa dá uma resposta que esclarece. Mas não parece a impressão que assim, o que eu te fiz? Eu tive culpa. Você só pode ter feito isso por uma coisa que eu te fiz. Aquele célebre escritor, o Nelson Rodrigues, dizia o seguinte: me perdoa por me traíres, né? Quer dizer, nas relações conjugais ele entendia que não existe traição sem razão, né? Então, esse é outro exame que quem foi traído tem que pensar. Será que o meu comportamento blindou aquela possibilidade de eu ser vítima do que muitas vezes talvez eu tenha ensinado a fazer? Então, tudo isso, mas você abordou muito bem, JR, o seguinte: é um sofrimento para as pessoas que vivem essa experiência muito grande, é difícil de superar. Isso que a gente está falando aqui, que não deve ser feito, só agrava mais o problema, e eu penso que o tempo é um bom lenitivo para essa situação, e ao mesmo tempo também a compreensão das razões que levaram a pessoa a proceder daquela maneira, que nem sempre
você vai ter essa resposta, porque tem gente que rompe e nunca mais fala com a pessoa, nunca mais tem contato. Então, isso piora e agrava. Então, eu acho que você deve tentar entender as razões. Olhando aí para uma relação especial na Bíblia, a própria relação de Judas com Jesus, como é que ele administrou a traição? Primeiro, com controle das emoções, né? Tanto é que quando Judas chega com os guardas romanos, ele diz: que vieste, amigo? Quer dizer, então, o primeiro passo é você não deixar tomar decisões debaixo da raiva, debaixo do rancor, do ódio, porque se esses sentimentos te dominarem, depois você se arrepende das decisões que você tomou. Então, a minha recomendação é: ore, busque na palavra, peça ao Senhor, o Espírito Santo me conduza, porque somos sujeitos aos sentimentos. E as nossas emoções, como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, né? Quando ele diz lá que nós devemos pedir mansidão, aquela palavra mansidão no grego é ter as emoções inteligentes, ou seja, quando a emoção se torna burra, ela leva para conflitos e atitudes que você lá na frente se arrepende. Então, está passando pelo momento, olhe por exemplo Jesus Cristo, que dentro da traição soube administrar debaixo da orientação do Espírito Santo, debaixo da vontade de Deus, porque lá na frente se arrepende. Eu poderia ter pensado mais, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter esperado um pouco mais, avaliado, e as consequências podem se tornar irreversíveis. A caminhada, ela é sempre uma caminhada difícil. Caminhada, quando você tem problemas com alguém, um amigo, amiga, isso vai muito além do casamento. Você vê que a gente está falando aqui, os depoimentos dos nossos ouvintes, eles vão para todas as linhas, seja no aspecto com líder espiritual, patrão, com empregado, foi dito aqui um exemplo, várias pessoas do mesmo sangue, que tem é uma questão que parece ser um medo comum a todos. Um ouvinte nosso diz: olha, segredo você só pode ter com Deus, né? Só pode ter com Deus. E alguém já disse que segredo entre duas pessoas deixou de ser segredo, né? Porque se tem uma outra pessoa que sabe, mas no nosso dia a dia nós construímos relacionamentos. E se parecer que ninguém é mais confiável, é como se nós também não acreditássemos na graça de Deus sobre a vida dos outros. Ninguém pode ser rotulado. Não, aquele ali é o seguinte: todo mundo que conta uma coisa pra ele, mas gente, o cara contou e tinha 12 anos. Ele já não conta mais essas coisas da vida dos outros há 500 anos. Será que ele tem que rotular o sujeito, a mulher, o homem até o final? Entendeu? Dizendo que fez. Eu acho que a gente precisa ter mais amigos. Entendeu? Que na verdade não são muitos, mas a gente precisa ter mais. Entendeu? Mas é amizade profunda. E eu não sei se vocês poderiam dar algumas sugestões de como é que a gente pode desenvolver amizades que sejam saudáveis, que sejam agradáveis, que sejam abençoadoras, que não sejam invasivas, que não seja gente grudenta demais, que tem gente que quando arruma amizade só sai junto. Entendeu? Parece que tem que andar de ônibus, entendeu? Que só sai junto. Então fica um negócio que fica além daquilo que é real. E outra coisa, você não escolhe dizer assim: vou ser amigo do fulano. O dia que for isso aí, tem muitos outros elementos que vão nos atraindo numa pessoa a ponto de permitir que sejamos amigos dela. O que vocês acham? Eu acho que o problema todo nosso é o isolacionismo. Nós estamos caminhando para cada vez mais vivemos isolados. Você tem 5 mil amigos, JR. Tenho. Não é verdade? Tem gente olhando a sua vida o tempo todo, todo dia, todo. A gente vai pra cama, vou lá na página dele. Então as nossas relações, elas estão se tornando plásticas. Tá faltando isso. Acaba-se... Eu sou de um tempo que eu pegava culto de igreja, quando acabava o culto, a gente ficava conversando, batendo papo, aquela coisa de cantina. Hoje acaba o culto, tá todo mundo indo embora. E aí vamos conversar pelo WhatsApp, vamos conversar pelo Facebook. Com isso, as relações vão se tornando o quê? Cada vez mais superficiais. E a superficialidade vai gerar esse tipo de medo. Bom, pelo menos eu não vou ser traído. Pelo menos eu não vou sofrer com a dificuldade de alguém expor minha vida, ainda que o Facebook, as redes sociais, muitas vezes são usadas para isso também. Então eu vejo que o grande problema nosso é que, e da sociedade, Foucault vai dizer isso, é que nós estamos deixando de ter as relações transversas, para termos as nossas relações isoladas, né? Estamos nos relacionando através de imagens, de som, mas não do contato, não do toque, não de parar para ouvir. Ninguém conta segredo no Facebook. Eu não conta do outro, né? Eu sei. Dos aí... outros. Do outro eu conto, mas meu não. Mas olha, a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Quem encontra um amigo acha um tesouro.
E, na verdade, a verdadeira amizade, ela é talhada na dor. No momento que a gente está por baixo, é que aparece alguém, nos estende a mão. O relacionamento com essas pessoas, a gente precisa ser mais seletivo. Jesus tinha 12 discípulos, mas ele só andava com 3. Você abre a Bíblia assim, você não vê Jesus andando com André, você não vê Jesus andando assim, particularmente com Mateus, você não vê Jesus andando com Tomé, mas você vê Jesus sempre com Pedro, Tiago e João. Eu vejo que Jesus tinha um relacionamento mais estreito com esses 3. E acho que a gente tem que, não precisa ter muito, 5 mil amigos, né? Esse negócio de Facebook fez a gente ficar frustrado. Se alguém deleta a gente, acabou o mundo pra gente, né? E o indivíduo a gente nunca viu na vida. E se torna nosso amigo. Eu conheço pessoas que se tornaram amigos íntimos e nunca se viram, nunca se tocaram, só porque são amigos no Facebook. Não, querido, vamos ser mais seletivos, sabe? Trazer para nossa particularidade, para nossa individualidade, pessoas de confiança. Ore ao Senhor, porque Deus é poderoso para mostrar para você quem é de fato amigo e quem não é. Agora, o negócio da amizade saudável, que você trouxe esse assunto, eu achei muito interessante, é o seguinte: a amizade saudável, ela começa por ser livre. Você não tem aquela obrigação de estar com aquele amigo sempre. Então, cada vez que você encontra, é uma alegria, é um prazer, é uma amizade que acrescenta coisas, né? Uma pessoa que se preocupa com você, como é que estão as coisas, como é que está a tua família. É uma pessoa que harmoniza também. Se você está num momento ruim, é uma pessoa preocupada em acomodar aquela situação. Tem sempre uma palavra de conciliação, uma palavra de pacificação. É uma pessoa que te elogia também. Puxa, como você está bem, como a tua família está bem, como as coisas estão indo bem. Porque também tem aquelas pessoas que se aproximam de você, pô, mas você está muito gordo, está muito velho. Nunca muito elogia, feio. né? É impressionante isso, né? E comigo os caras só falam isso agora, mesmo, né? Como você está gordo. Você está muito bem, Jevaé. Muito obrigado. Ele está querendo um elogio, né? Olha, eu quero encerrar aqui lendo para os nossos ouvintes o texto de Romanos, capítulo 16, versículos 3 e 4. Isso alimenta a nossa esperança. Cuidado com a expectativa. Expectativa é uma coisa, esperança é outra. Não é? A gente espera que muita gente viva realidades como essas que o apóstolo Paulo viveu. Ele foi alguém que sofreu muitas traições, muita gente o abandonou, muita gente que dizia estar com ele, deixou o camarada sozinho, especialmente quando ele passou por sofrimento, por dificuldade e luta. Mas ele diz assim no versículo 3 e 4 da sua carta aos Romanos: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. No meio de tanta gente falsa e hipócrita, ele conviveu com gente muito especial. Da mesma forma você e eu. Vai ter muita gente que não presta, que não serve, mas haverá sempre uma Priscila, um Áquila, haverá sempre alguém disposto a estar com você. E você também será, pela graça de Deus, Priscila e Áquila na vida de alguém. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Você já deixou de confiar nas pessoas em geral porque alguém decepcionou e te traiu? A gente permanece com a maioria por telefone, 64% deles dizendo que não, mas mudou aí no site, foi para 80% dos ouvintes dizendo que sim. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de todos com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Amanhã nós vamos conversar aqui, será um Debate 93 especial. Nós vamos conversar sobre essa polêmica que envolve cartilhas que estão sendo distribuídas, e especialmente para as escolas públicas, que tratam da questão da sexualidade, não é? Naquilo que é conhecido hoje a terminologia, a questão de gênero e também de diversidade. Nós vamos estar discutindo esse assunto numa perspectiva da educação, que isso envolve as crianças, qual o tipo de influência que isso produz nos nossos meninos e meninas de hoje. Você sabe que hoje em dia muita gente já se apresenta muito novo, como bissexual, e alguns como multissexual.
Então essa indefinição, ela depende de vários fatores, e a definição, ela depende do momento. Você é o quê? Depende. Então não vamos estar discutindo esse assunto à luz da educação. Nosso ponto vai ser o que isso implica na educação, que tipo de repercussão isso produz na formação desses brasileirinhos que aí estão acompanhando e crescendo, envolvidos com esse tipo de proposta que aí está. Evidentemente, tem no meio disso muitos outros assuntos, mas o nosso enfoque será nessa linha. O que você, mãe, o que você, pai, deve se preocupar? Aí alguém diz assim, mas o meu filho estuda numa escola que não tem isso. Beleza, mas ele tem um amigo, uma amiga que estuda. Ele tem alguém que está sendo, de alguma forma, influenciado, doutrinado, educado por esta linha de raciocínio. E nós precisamos de preparação para dialogar sobre esse assunto. Esse é um assunto que normalmente as pessoas ficam nervosas. Pessoas nervosas podem até discutir de maneira sóbria, mas muitos outros perdem a cabeça. E nós queremos debater esse assunto, discutir esse assunto claramente. Obviamente, a nossa linha de enfoque é cristã evangélica, esse é o nosso ponto. Nós temos uma proposta cristã evangélica, não vamos mudar a proposta é exatamente em cima de sermos cristãos e de sermos evangélicos, e a partir disso vamos tratar esse assunto, a questão da ideologia, a questão do gênero, a questão da diversidade, mas a nossa aplicação amanhã será na questão que envolve a escola. Esse é um mundo muito amplo. Se a gente não delimitar, nós vamos falar sobre muita coisa e no final não vamos falar absolutamente nada. E ao final, com a graça de Deus, teremos um consenso. Será amanhã, a partir das 11 horas, aqui no Debate 93. Leinha Mendonça, muito obrigado, querida Leinha. Deus abençoe cada vez mais. Obrigada, quero mandar um abraço para todas as pessoas que participaram aqui no meu Face, Instagram, pessoas que mandaram mensagens aqui, me ajudaram a participar desse debate. Não posso falar um nome específico, senão eu vou ficar mal com os outros. Um beijo para todos vocês. Doutor Jevaé, obrigado, querido. Deus continue a abençoá-lo sempre. Amém, obrigado a você, JR. Eu queria deixar um abraço carinhoso, especial para dois amigões meus, que são teus amigos também, que é Anício e o Duílio. Enfrentaram uma parada indigesta, mas pelo amor de Deus, pela vida deles, conseguiram superar. Duílio agora está indo para o Espírito Santo para assumir de novo a direção técnica lá de um time de futebol. Rio Branco, que é o grande Rio Branco, futuro campeão brasileiro, etc. Né? E eu tenho vivido muito próximo deles, e eles formam um casal que são exemplo no amor deles, na conjugalidade, na assistência mútua, no carinho um com o outro, no amor cristão mesmo, conjugal. E eu tenho aprendido muito com a vida deles e queria aqui deixar o meu abraço carinhoso para os dois. Maravilha, palavra boa. Muito obrigado, apóstolo Alexandre. Obrigado, JR. Mandar um abraço para todo o povo da nossa igreja lá, Cian. Deus abençoe a todos vocês, um beijo no coração, e hoje à noite nos vemos juntos com os homens da nossa igreja. Maravilha, vamos orar juntos. Leinha Mendonça, a pastora Leia orando conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, esse assunto tão importante. Vamos orar também pela cura dos enfermos da alma, enfermos emocionais, enfermos físicos, enfermos espirituais. Deus tem o poder para curar e nós cremos, temos orado por isso todos os dias, assim como vamos clamar ao Senhor por consolo aos corações enlutados. Amém. Senhor nosso Deus, como é bom estar aqui falando sobre assuntos concernentes à saúde da nossa alma. Nós somos seres sociais, nós não podemos viver isolados, sozinhos, e por isso, Senhor, nos dá a capacidade de escolhermos os nossos amigos. Nós não escolhemos em que família nascer, mas nós escolhemos os amigos com quem conviver. Por isso, Senhor, nos dá sabedoria para estar perto de pessoas maduras, pessoas que vão ser âncoras, suporte para nós no momento da dor. Queremos ser Áquila e Priscila na vida dos outros, e queremos que Áquila e Priscila também se apresentem a nós nos nossos momentos de dores. Senhor, colocamos diante de Ti os enlutados, os deprimidos, os que estão com problema na alma, no espírito, no corpo,
toma nas tuas mãos. Estamos vivendo dias de pessoas amantes de si mesmas. O mundo está ficando cada dia mais sepultado no maligno e nós não podemos, Senhor, ser contaminados. Que possamos fazer a diferença neste mundo onde o príncipe é Satanás. Muito obrigada por este debate. Toma-nos nas tuas mãos, dá-nos vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.